História do sétimo ano. Então, a gente vai falar sobre o Renascimento. E esse acontecimento, né, vamos dizer assim, esse movimento, ele já vai estar atrelado à Baixa Idade Média, que foi o assunto que a gente viu anteriormente, que é o final da Idade Média, que aí passou, né, mais ou menos 1000 anos da história. E aí a gente entrou para a Era Moderna, como a gente viu no assunto, né, que foi abordado na aula passada. Aí ligando a isso, nós vamos ter Renascimento, vamos ter as grandes navegações, que depois eu vou estar tratando para vocês também, esse assunto das grandes navegações. Mas aí vamos ver o Renascimento e também a Reforma e Contra-Reforma, que também está no meio, né, de todo esse período. Então, o século XIV, o século XV foi bem conturbado na Europa. Século XIV, XV, 16, foi um mexido danado naquele continente. E da Europa para o mundo. Por quê? O Renascimento, ele acontece no continente europeu. No continente europeu. No país Itália. Então, o movimento renascentista nasceu na Itália, no continente europeu. Ou, quer dizer, na Península Itálica, que ainda era considerada uma península. Penínsulas são 3 blocos de terras banhados por água menos um. Se a gente for no mapa e observar que a Itália tem o formato de uma botazinha, né? Tá aqui, ó, 3 blocos de terra banhados por água. Aqui nós temos o Mediterrâneo e apenas um que é terra, né? Que é o que está ligado de fato ao continente. Aí, ilhas são os 4 blocos de terra e penínsulas são os 3 blocos. Então, na época, a Itália ainda não tinha passado pelo seu processo de unificação, era dividida, então fragmentada. E aí chamava-se de península. Mas foi lá que nasceu, né, o Renascimento, o que esse movimento desembocou. Renascimento porque é renascer. E aí, movimento esse surgido na Península Itálica, em fins do século XIV, no final do século XIV, foi que iniciou esse movimento, um movimento intelectual. A definição do Renascimento foi um movimento intelectual e cultural que expressa novo modo de pensar do ser humano moderno que ficou conhecido aí como Renascimento. Então, o Renascimento é um movimento intelectual, um movimento cultural humano moderno. Então, eu disse a vocês anteriormente, estamos na Era Moderna. Então, a Era Moderna, que estava iniciando, precisava de um renascimento, precisava de mudar seu posicionamento, visto que durante a Idade Média foi observado a forma como as pessoas se comportavam frente ao mundo. Na Idade Média, a gente viu o grande poder da igreja, a influência que a igreja exercia sobre todo o período da era medieval, da Europa feudal, a relação que havia entre os reis, os imperadores dos povos germânicos e tudo mais. Tudo isso a gente pode observar, o tanto de terra, né, que foi conquistado pela igreja, pelos nobres e os senhores feudais. Então, uma série de acontecimentos. E aí, no Renascimento, vem mudar tudo isso, vem trazer novas formas de vida, que tudo isso aconteceu pelo revigoramento da agricultura, a partir do momento em que o homem conheceu novas técnicas de se trabalhar a agricultura, em que a população cresceu mais, em que a população passou a se alimentar mais, melhor e viver mais tempo, né? Então aí é uma nova era da história, então nada mais que o Renascimento, que traz uma nova forma de pensar culturalmente e a entender o próprio homem. Então isso também causou uma confusão danada, essa questão do Renascimento. Porque aí dentro do Renascimento, que surgiu lá na Europa, vem o humanismo. E o humanismo é um movimento intelectual. O humanismo, que está lá no livro de vocês, né? O humanismo voltava-se para a busca do conhecimento sobre o ser humano e a natureza por meio de investigação. Antes, gente, as informações que chegavam eram de cunho religioso, né? De cunho bíblico.
não havia uma discussão, não havia uma indagação. E aí, os humanistas, eles começaram a questionar as coisas em sua volta, né? O desenvolvimento, o surgimento, né? Como foi que isso surgiu, como isso se desenvolveu. Então, assim, a religião tinha uma forma de pregar essas coisas, mas era algo místico. E os novos humanistas, que vamos dizer cientistas, eles querem uma ideia concreta da natureza, da ciência, digamos assim. E aí é onde nasce esse pensamento humanista. Então vamos pensar o mundo, vamos pensar o ser humano naquilo que é concreto, né? Naquilo que tem um verdadeiro sentido, uma verdadeira explicação. Então é aí onde entra esse pensamento humanista. O humanismo questionava a submissão das pessoas à devoção religiosa como centro de existência e a vida contemplativa, que eram características da época medieval. Então, durante a época medieval, o homem era era o teocentrismo, ou seja, o pensamento voltado só para Deus. Ou, digamos assim, para a religião, não era nem só para Deus, diz, né, o que é Deus, mas era religioso mesmo. As pessoas tinham mais medo da religião do que de Deus. Então, era o pensamento todo enganchado na religiosidade. E agora vai nascer, junto com o Renascimento, o pensamento humanista, que é o pensamento do humano, o pensamento do eu, né? Das coisas que acontecem. Então havia as explicações que eram dadas eram mais religiosas. Às vezes uma pessoa estava doente e não pensavam que poderia ser algo físico. As pessoas sempre pensavam que era algo espiritual, que a pessoa estava endemoniada, que a pessoa... Às vezes, digamos assim, uma pessoa depressiva já achava que ela estava endemoniada. Era essa a ideia. Por quê? Porque não investigavam, não procuravam as causas, as razões. Às vezes a pessoa sentia um mal-estar e já achava que era coisa de mau espírito. Deixa que era uma coisa física. O povo não gostava de tomar banho. Um povo que não cuidava bem da saúde. A higienização era zero, porque não tinha conhecimento. Então todos os males, digamos assim, atribuíam a questões, né, que estavam ligadas à religião, vista pelo um algo negativo. Um algo negativo, né, na criação demoníaca. É tanto que o demônio, a ideia do demônio foi criada na Idade Média, de ser um bicho feio, horroroso, de ponta e de rabo, com tridente na mão, com fogo, e deixa que não é assim. Depois, com o conhecimento renascentista, com um aprofundamento da própria religião, que mudou sua postura, entende-se que o demônio não era feio, o demônio é bonito. O demônio foi o anjo mais lindo que Deus criou, né? Que depois se revoltou contra Deus, mas Lúcifer, a luz se fez, né? Mas na Idade Média foi criado muitas coisas estranhas, né? Como, por exemplo, os anjos são loiros, olhos azuis, nunca criavam um anjo negro, preto, digamos assim, porque era o preconceito. E aí, com o tempo, com esse conhecimento que vai se adquirindo com o Renascimento, por isso que é importante a valorização do Renascimento. A gente vai entender, anjo não tem forma. Anjo só tem forma nós, seres humanos. E isso provém dos renascentistas. Nós, seres humanos, porque nós somos feitos do pó, né, da terra. E esse conhecimento também é bíblico. Mas distorciam todo o conhecimento bíblico porque não tinham conhecimento. Aí os humanistas vêm para mudar. Eles vão atrás do conhecimento que ficou perdido, como é o conhecimento grego, né? Os gregos, eles eram muito inteligentes e vão atrás desse conhecimento de Aristóteles, de Platão, desse povo que depois eu vou falar para vocês direito, que a gente já viu ano passado, na verdade, quando a gente estudou Grécia Antiga. E eles vão atrás desse conhecimento e trazer de volta, porque esse conhecimento ele ficou relegado ao esquecimento durante a Idade Média. Não podia nem mexer, não podia nem chegar perto. E aqueles que ousavam a mexer nesse conhecimento morriam, porque envenenavam os livros. É muita coisa, mas vamos com calma. Então, o humanismo vem para mudar a forma de pensar o antigamente, né? Para termos um futuro diferenciado, que é o futuro que nós... Esse presente que estamos vivendo hoje já foi um futuro projetado por esses humanistas.
E aí, como estava falando, aí é como eu disse, né? Então, o teocentrismo dá lugar os humanistas, né? O humanismo vai passar a ser agora num posicionamento diferente. Assim, em substituição à visão teocêntrica, os humanistas defendem o antropocentrismo. Então, o antropocentrismo é o homem no centro, né? Então, tira esse negócio de religião do meio e vamos agora para o real, né? A realidade. Vamos deixar de estar pensando misticamente, né? E vamos pensar realmente as coisas como elas são, de fato, constituídas. E aí, hoje, quando a gente vai lá para as ciências naturais, nós encontramos várias explicações mais específicas sobre a criação das coisas, sobre a existência dos seres vivos e tudo mais, né? Por conta desse rompimento que acontece entre a ciência e a religião. Embora que eu, de modo particular, vejo elas duas andando juntas. Só uma questão de interpretação que não houve. Então, os humanistas, eles também não, eles não condenavam a Bíblia, né? Eles não eram, muitos até denominavam como ateus, mas não, quando a gente vai estudar sobre eles, não, eles só diziam assim, essas pessoas da igreja estão interpretando errado a Bíblia, não é assim não. E aí eles vão atrás desse próprio conhecimento bíblico, atrás desse conhecimento grego, e vão trazer uma nova forma da gente ver o mundo. Bom, então continuando, aí vem a questão do espírito científico, como eu falei. Olha, o espírito científico, os estudiosos renascentistas buscavam explicar o mundo por meio da observação, que é isso aqui, espírito científico. Através da observação, não da imaginação. Ah, eu vou imaginar. Não. Eles tentavam explicar o mundo a partir da observação. Então, eles olhavam para o céu e viam estrelas. Eles olhavam para o céu e conseguiam observar brilhos mais fortes nessas estrelas, que poderiam ser até um planeta, né? Eles conseguiram entender que existia um satélite natural, né? Que é a Lua. Eles denominaram o Sol como uma estrela de quinta grandeza. Eles perceberam que as estrelas desaparecem e ficam só o brilho delas por milhões e milhões de anos. Então, vejam só a inteligência, e esse conhecimento ele não estava dentro da religião. Ele precisava assumir uma posição científica, né, para chegar até nós, os conhecimentos. Então, vem aí os cientistas. Aí vem, né, a questão do cálculo, do método do rigor científico. Com base nessas concepções, realizaram muitas descobertas e inovações técnicas no campo da matemática, da física, da astronomia. E aí eu digo a vocês, no que se destaca na astronomia, na matemática, na física e isso mais, se destaca na saúde. Então, por exemplo, a física. Nunca pense que a física, a química, a matemática, está tudo lá dentro da questão da saúde. Para se elaborar um medicamento, tem que ter esse conhecimento físico, químico, matemático. Eles se aprofundaram bastante, né, nesses assuntos. Por isso que hoje a gente tem uma medicina evoluída. Ah, mas não, a gente evoluiu, foi muito, a medicina já foi pior, graças a esses conhecimentos que os renascentistas, né, essa curiosidade, essa coragem, essa ousadia que os renascentistas tiveram, mas eles foram perseguidos. Chego já lá. E aí vem, né, uns renascentistas de destaque nessa questão científica, Nicolau Copérnico, Johannes Kepler e Galileu Galilei. Mas tem mais, são vários, esses que são os de destaque. E cada um tem, né, suas visões. Pronto, Nicolau Copérnico, ele diz, a Terra era o centro do universo. No lugar, defendeu a teoria do heliocentrismo. Explico já isso. Já Johannes Kepler, né, tem outra, né, era astrônomo. Via mais a questão também, embora também que todos eles estavam ligados à astronomia e também à matemática. Esse, no caso, ele observava a questão do planeta Marte. Aí Galileu Galilei, ele confirmou, Galileu Galilei, a teoria de Nicolau Copérnico. Porque Nicolau Copérnico, quando entendeu que o quê, gente? Veja só, a igreja pregava, segundo eles, dizia que na Bíblia, né, que a Terra era o centro do universo. O planeta Terra era o centro do universo e que o Sol girava em torno do planeta. E esses caras, tanto Nicolau como Galileu, descobriram o contrário. Não,
a Terra não está no centro do universo. Quem está no centro do universo é o Sol, e aí é denominado o sistema solar. Então tá lá o Sol e os planetas, os cometas, as estrelas, né, os satélites naturais estão lá, né, orbitando, e que nós estamos na galáxia, né, chamada Via Láctea. Isso foi um conhecimento científico e é um conhecimento comprovado, mas a igreja não aceitou essa teoria de Galileu Galilei. Ele dizia, não é geocentrismo. A igreja dizia, é o geocentrismo. E ele dizia, não é heliocentrismo, é o Sol no centro. Heliocentrismo é o Sol no centro do universo. Geocentrismo é a Terra no centro do universo. Então, a teoria geocêntrica está errada. A teoria certa é o heliocentrismo. Mas Galileu Galilei teve que negar isso, porque senão ia ser queimado vivo, né? Foi parar no Tribunal da Inquisição. Anos mais tarde foi que realmente entenderam que Galileu Galilei realmente estava certo, como Copérnico estava certo. Então nós temos um sistema solar e não um sistema terrestre lá fora, né, no espaço. E tá lá o planeta Terra, o terceiro, né, na posição em relação ao Sol, e com ele mais 7 planetas, né? E aí tem deles que dá até para ser observado pela própria Terra. Então esse conhecimento é adquirido a partir do espírito científico renascentista. Vem aí a difusão das novas ideias, essa difusão das novas ideias. Antes era tudo manuscrito, era muito tempo escrevendo, porque não tinha máquina de não tinha xerocopiadora, não tinha datilografia, era tudo no punho, né? E aí se demorava muito, e muitos documentos foram arquivados. Os cabas foi lá, como diz a história, de coragem, trouxeram novamente à tona esse conhecimento e descobriram uma forma de produzir mais. Por isso que hoje nós temos a Xerox, né? Então aí eles fizeram assim, essa situação começou a se modificar em 1450, quando um alemão, Johannes, né, Gutenberg, desenvolveu a partir de um modelo chinês, já era um modelo chinês isso, a prensa de caracteres móveis. Então, quando ele descobriu, feito de chumbo, quando ele descobriu esse meio, ele percebeu que dava para produzir mais cópias, né? Então, dava para produzir mais textos e automaticamente divulgar melhor o conhecimento mundo afora, né? O conhecimento não ficar só em uma pessoa. Vamos divulgar o conhecimento, mas era difícil. E aí vem as artes renascentistas. As artes, que são os desenhos, as pinturas, né, renascentistas, elas eram financiadas. Quando os reis, a nobreza, caiu a ficha que os renascentistas estavam certos, eita, então agora vamos bancar eles para divulgar esse conhecimento, e também eles queriam se manter no poder, né? Era uma troca. Então, o que é que acontece? Ó, lá na Itália ainda, que passou os bancos, tá até no livro de vocês, né? Do seu poder. Que passou a financiar o trabalho dos pintores, escultores, arquitetos. No caso, esses eram os ricos, né? Os que tinham poder econômico, né? Já era o capitalismo à tona. Ao atuar como mecenas, que eram os burgueses, né? A classe rica, ou seja, protetores e patrocinadores dos artistas, esses ricos burgueses tinham um duplo objetivo. Qual era o objetivo deles? Exibir suas riquezas e seu prestígio e imortalizar suas próprias figuras. Então, os ricos, eles, tanto dinheiro e tudo, precisavam preservar. Então, primeiro mostrar, né, nas imagens suas riquezas. Aí é onde entram os pintores, pintando a riqueza deles. E sabiam que iam morrer, então vamos tornar imortal através da pintura. Por isso que hoje existe a fotografia. A fotografia é uma forma de imortalizar uma pessoa. Sempre que você olhar para uma fotografia, você vai lembrar daquela pessoa, né? Ou seja, torna ela imortal. Não vai estar ela palpavelmente, né, fisicamente falando, mas vai estar numa imagem, e a imagem é uma forma de você lembrar. Tem gente que diz, tá adorando imagem, é o povo louco. Não, a imagem faz a gente lembrar, né? É uma forma de lembrar o que foi aquela pessoa. E aí, os burgueses foi quem tiveram essa ideia e patrocinaram, né, os pintores a fazer, né, tais imagens. Por isso que eram chamados de mecenas, porque eles faziam, mas era com interesse, é claro, né? Não financiava só por financiar. E aí, né, as inovações do Renascimento, né,
vem aí o quê, né? Dessa forma, passaram a destacar em suas obras a natureza, né? Os pintores renascentistas pintavam a natureza, os animais e principalmente o ser humano. Aí entra também a mitologia, os personagens bíblicos, que eles pintaram muito. Pronto. A pintura também foi muito importante porque as pessoas não sabiam ler. O povo acha que naquela época todo mundo era alfabetizado. Que conversa, hoje em dia as pessoas ainda não são alfabetizadas, em pleno século XXI, imagina no século XV. Então, as pessoas não tinham conhecimento, eram poucas as pessoas que tinham conhecimento. Como elas não sabiam ler, né? Aí vem os desenhos. Aí a igreja também passou a financiar os artistas para pintar muitas coisas da Bíblia, né? A criação do mundo, a Arca de Noé, Noé e sua família. Então, a Jesus Cristo, né? Maria, a Virgem Santa e tudo mais. Começaram a pintar para que as pessoas olhassem e entendessem o que era. Porque pela imagem é mais fácil você saber a imagem. Agora, tem gente que não sabe ler. Aí, por não saber ler, não entende, mas as pessoas sabem fazer leitura de imagem, né? Então, vendo uma mulher lá, e eu chegando, ó, essa daí é a mãe de Jesus. Ah, Maria, pronto. Não precisa estar lá o nome Maria, que a pessoa não vai saber ler, né? O nome Maria, não sabia. Aí, vendo a imagem, dizendo, ó, é Maria, ah, é Maria. Não vai juntar M, né, com A, com R, com I e com A de novo, não. Só bastava ver a imagem e já sabia que era Maria. Do mesmo jeito era Jesus. Ó, chega o padre e aí diz, né, a imagem tá lá, e só, isso aqui é Jesus. Ah, é Jesus. Do mesmo jeito fizeram, né, pintando o Jardim do Éden, como está descrito na Bíblia. Então não foi uma... Essa não é uma ficção, é uma coisa que está escrita na Bíblia e que eles, né, os artistas, começaram a pintar. Por isso que eu digo, os humanistas, eles não andavam separados da igreja, né? Eles andavam junto, caminhavam junto. Até porque o trabalho deles, depois que a igreja entendeu, né, começou a ser financiado, né, pela própria instituição que era rica, pelos nobres, né, pelos os burgueses, digamos assim, que tinham condição. E aí esse trabalho foi se desenvolvendo. A arte era recriada, era recriada a realidade da natureza, proporcionando prazer ao observador por meio da beleza, da perfeição na representação das formas. Então a arte é uma pintura, né? Então quanto mais bonita, né, mais atrativa ela vai ficando, mais chama atenção. Então as pessoas preferem olhar a imagem do que olhar o texto. E isso a gente tira por nossa atualidade. Se você vai lá no seu perfil do Insta, do Facebook ou do WhatsApp, né, nos stories, se você for colocar um texto, você vê poucas visualizações, porque as pessoas têm preguiça de ler. Mas se você colocar uma imagem, um monte de visualizações, porque as pessoas gostam de ver imagens, as pessoas gostam de ver fotografias. Então os artistas, eles foram bem sábios, né? Ao invés de escrever textos, sabem que as pessoas não iam saber ler, eles partiram para a imagem que chama a atenção e poderia explicar o texto a partir da imagem. Hein? Aí a pintura, né? É por isso que a pintura, as técnicas de pintura, elas foram sempre ganhando, né, uma melhor forma. Que as técnicas da perspectiva que criava a sensação de profundidade, de volume, ao representar os objetos em uma superfície plana. Então, aqui é onde entra a arte, né? Então, pelo Renascimento, a gente vê a história, vê a geografia onde aconteceu, a gente vê a matemática se desenvolvendo melhor, bem como as ciências naturais. Então, vê a participação das disciplinas, das matérias, dentro, né, de um único assunto chamado Renascimento. Aí, veja só, entre tantos pintores renascentistas, tantos pintores, nós temos alguns de destaque. Leonardo da Vinci, né, que está até no livro de vocês, Michelangelo, Rafael Sanzio e Tiziano, mas tem outros e outros. Esses eu quero elencar que até, né, hoje a gente vê obras muito interessantes. Por exemplo, Leonardo da Vinci, ele muito inteligente. Ele não só era pintor, ele era muita coisa, o homem, muita mesmo. Aí nós temos, por exemplo, deixado por ele, a Mona Lisa, a Gioconda, né, chamam assim. A Mona Lisa foi uma pintura misteriosa de Leonardo da Vinci.
bem como o quadro da Santa Ceia. Como é o quadro da Santa Ceia? Jesus reunido com os apóstolos, né, fazendo a última ceia. Foi pintado por ele. De onde foi que ele tirou essa imagem, né, da Santa Ceia? Da Bíblia. Na Bíblia descreve, né, que Jesus, antes, né, de morrer, ele esteve com os 12, né, sentado com os 12, fazendo a última ceia. Pronto, ele foi lá e desenhou a última ceia a partir, né, dessa informação bíblica. E a Mona Lisa é um mistério, né? É um mistério, mas é coisa dele. De muitos, uns dizem uma coisa, outros dizem outra, mas ninguém chega a nada concreto sobre a pintura. Esse quadro se encontra no Museu do Louvre, em Paris. Michelangelo, ele foi pintor do teto da Capela Sistina, no Vaticano. Né? Ele foi lá, né, fez uma linda pintura contando as histórias bíblicas no teto. Como eu disse, né, a igreja também financiava para poder ficar mais fácil dos fiéis entender a própria Bíblia a partir das pinturas, né? Rafael Sanzio, ele foi pintor de Madonas, né? Esse Tiziano, considerado mestre da cor, marcou e influenciou as escolas de Veneza. Então, nós temos aí um pouco sobre o Renascimento, né? Esse movimento que aconteceu lá na Europa, na Península Itálica, e que ganhou espaço no mundo todo. Depois a gente vai continuar vendo, né, dele a questão das grandes navegações e também a reforma e contra-reforma.